Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série Somente pelo Sangue. E nós vamos então para o capítulo 9 de Hebreus, continuando aí, versículos 23 a 28. Hebreus 9, 23 a 28. A palavra do Senhor diz assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado por esse texto. Nos dê clareza do que essa palavra está nos dizendo e nos ajude a colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero iniciar hoje falando sobre um pouquinho de Agostinho. Agostinho de Hipona foi um teólogo, um pastor de igreja na cidade de Hipona, e ele fala sobre 4 estágios da natureza humana. Eu já trouxe uma vez para os irmãos e eu quero relembrar os irmãos. Eu vou trazer aqui em latim, mas eu vou explicar para os irmãos. Eu vou tentar ler em latim, se você sabe latim mais do que eu, me perdoe pela forma errada que eu vou ler, porque eu não sou dominador aí desse idioma. Agostinho ele falava que antes da queda, nós temos essa realidade na natureza. Posse peccare, posse não peccare. O que é? Posso pecar, posso não pecar. Ou seja, antes da queda, somente 2 seres humanos tinham essa realidade, Adão e Eva. Adão e Eva podiam pecar, mas também podia não pecar. Isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Somente Adão e Eva tiveram livre-arbítrio, nesse caso. Após a queda, então, por causa do pecado, a natureza humana se corrompeu. E aí a realidade mudou. Agostinho ele vai falar, não posso não pecare. Ou seja, não posso não pecar. Após a queda, o que nós temos é uma liberdade para agir conforme a natureza. Isso nós chamamos de livre agência. Liberdade para agir conforme a natureza. Ou seja, se você não foi redimido, tudo que você faz é inclinado para o pecado. Até as coisas boas. É isso que as pessoas não entendem quando nós falamos de total depravação. Porque até dar uma cesta básica, até ajudar o próximo, por causa do pecado, as pessoas fazem essas coisas por causa delas mesmas. Com motivos egoístas por trás. E sem glorificar a Deus. Esse é o maior pecado. Fazer algo bom, que Deus criou para ser bom, e ainda assim fazer sem ser para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Vocês estão entendendo? Então, mesmo as coisas boas que as pessoas fazem, não foge disso. Não posso não pecar. Até as coisas boas que eu faço por motivos egoístas após a queda, antes da redenção, claro. Nós, eu creio que todos já creram em Cristo. Se não creram, esse é o caminho. Após a regeneração, a conversão, quando o Espírito transforma o nosso coração, então, posse non peccare. Ou seja, eu posso agora não pecar. Enquanto antes da regeneração, tudo que eu faço é pecado, agora não. Agora eu posso não pecar. Por quê? Porque Cristo me resgatou
libertou do pecado. Porque Cristo aniquilou o pecado e a morte. Nós vamos ver isso. Agora a pergunta é, posso não pecar, mas eu ainda peco. Essa é a realidade que nós estamos entre a regeneração e o fim. Após a vinda de Jesus, então, não posso pecar. Quando Jesus retornar, bastante atenção nisso, porque esse é o ponto do nosso sermão hoje. Quando Jesus retornar, você não mais pecará. Jesus acabará com toda a possibilidade de pecarmos, porque nós seremos santos e perfeitos para todo sempre. Não haverá mais pecado. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais dor. Amém? Então, o ponto aqui é que Cristo já aniquilou o pecado na cruz. Contudo, a plenitude do que ele conquistou só desfrutaremos após o seu retorno, após o juízo final. Uma vez, no final de um culto, uma irmã chegou para mim, uma senhorinha, e havia, na semana, tido um caso de uma criança que tinha sido estuprada, e ela me questionou, pastor, mas se Cristo já morreu e tal, por que essas coisas acontecem? Como aconteceu essa semana das crianças que foram mortas lá em Blumenau, por que essas coisas acontecem se Cristo já morreu e já pagou o preço do pecado? A resposta, meus irmãos, é que Cristo ele já morreu, mas ele ainda não veio com juízo final. E que essas coisas vão se resolver quando ele vier com juízo final. Ele já morreu e ele já concede perdão aos homens, e ele já regenera homens, e é necessário que assim seja, porque esse período ele está chamando pessoas, porque quando ele vier com juízo final, acabou. Não existe mais possibilidade de conversão. Não existe segunda chance. Tem muita gente que prega que depois que Jesus vir, você vai ter uma outra chance. Não existe isso. Quando ele retornar, acabou. Não há mais chance. Aí é juízo final para aqueles que serão condenados e vida eterna. É nesse período que nós estamos, um período que ele já pagou o preço do pecado, já podemos receber redenção, podemos transformar o mundo pelo nosso testemunho, mas ao mesmo tempo o mundo jaz em trevas, o maligno ainda está aqui e o pecado ainda existe. E por isso existem tantas coisas ruins. E nós estamos caminhando para quê? Para o fim. E no fim, então, Cristo vai resolver todo esse problema e não haverá mais dor. Isso tem tudo a ver com o texto que nós vamos estudar hoje. Vamos lembrar o contexto. Devido à demora da vinda de Cristo, a segunda geração de judeus cristãos, por isso a carta aos Hebreus, estava se desviando da fé e retornando para o judaísmo. Esses cristãos, eles estavam esperando a vinda de Cristo, mas eles estavam achando demorada. E esses cristãos judeus tinham ali o judaísmo, sempre tentando eles a retornarem para uma religiosidade cheia de rituais, cheia de coisas que eram mais palpáveis, talvez, do que o cristianismo. Então, Hebreus foi escrito para motivar esses cristãos a permanecerem firmes na fé, perseverarem, mostrando a superioridade da fé cristã. A fé cristã é superior. Cristo em Hebreus é apresentado como sumo sacerdote. E isso tem um propósito, porque o sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes do Antigo Testamento. E Cristo é apresentado como o mais importante, o superior sumo sacerdote, não da ordem dos levitas, mas da ordem de Melquisedeque. E por isso superior a todos os outros. E Cristo, ele é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício do seu próprio sangue. Nós falamos sobre isso na semana passada, sobre o sangue que foi derramado. E isso está nesses textos todos aí, Hebreus 2:17, 3:1, 4:14, 5:5, 10, 6:20, 7:26 a 28, 8:1 e 2, e o capítulo 9 e o capítulo 10. Então você vai ver que sempre Jesus é chamado de sumo sacerdote. A ideia é, ele é superior a tudo aquilo, a todos aqueles rituais do Antigo Testamento. Nós vamos ver essa ênfase hoje também. Pelo sangue de Cristo, nós vimos na semana passada, esse é o resumo do sermão da semana passada. Somos purificados das obras mortas e podemos servir a Deus pelo sangue de Cristo. E ter um relacionamento
de aliança com Deus. Semana passada nós falamos sobre isso. E através do sangue, hoje nós vamos falar, Cristo nos salva, nós que esperamos nele. Então o tema dessa noite, para salvar os que esperam nele. 3 coisas, como de costume, 3 pontinhos. Primeira coisa, para salvar os que esperam nele, ele adentrou o santuário celestial para interceder por nós. Eu quero destacar que aqui não está em ordem cronológica. O autor ele está escrevendo e não necessariamente está usando uma ordem cronológica. Nós vamos ver que o sacrifício na terra está no segundo lugar aqui e a intercessão no céu em primeiro lugar, mas a ordem seria o sacrifício primeiro e depois a intercessão lá no céu. Mas, seguindo a ordem do texto, ele adentrou o santuário celestial. Vamos ver o que está sendo dito aqui. Eu vou explicar o texto agora. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Deixa eu explicar isso daqui. Esse versículo é um versículo difícil de entender. Basicamente, o que está sendo dito nesse versículo é: o santuário terreno, ele era uma figura do santuário celestial. O autor de Hebreus, desde o início do capítulo 9, ele está fazendo um contraponto. Ele está dizendo, existe 2 santuários. Santuário é o lugar da adoração, da habitação de Deus. Existe um santuário celestial, onde de fato Deus habita. Deus está onde? Nos céus. Então ele habita esse santuário celestial, é a casa, é a morada do nosso Deus. Existe um santuário terrestre. Esse santuário terrestre no Antigo Testamento foi aquele que o Senhor orientou Moisés a construir. Moisés subiu no Monte Sinai, e Deus deu uma planta para Moisés construir. Uma réplica. Né? E aí Moisés desceu do monte, juntou um pessoal e disse, vamos construir esse santuário. E esse santuário tomou o nome de tabernáculo, que era uma tenda onde Deus se encontrava com seu povo. O que é muito bonito, se você ler o livro de Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, você vai ver toda essa história, a construção da tenda. O que era muito bonito é que as 12 tribos, elas ficavam em volta da tenda e a tenda no meio da congregação. O Senhor que determinava quando era a hora deles pararem a caminhada, para então eles montarem a tenda, montavam literalmente, né? Montavam a tenda e ali então o Senhor era adorado. Como? Por meio de sacrifícios. Eram mortos animais todos os dias no tabernáculo, toda vez que o tabernáculo estava montado. Esse tabernáculo é uma réplica do que seria o templo que foi construído no período de Salomão. Então, um templo um pouco maior, mas o mesmo princípio. E tanto o templo como o tabernáculo, na verdade, são figuras. Figuras do quê? Daquilo que está nos céus. Do trono de Deus. Do santuário do Altíssimo. Do santuário visto por Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono. Seu alto e sublime trono. Réplica daquele mesmo trono visto por Ezequiel, visto por João em Apocalipse 4 e 5. Como nós vimos no ano passado na nossa série de João. O ponto é, o santuário terreno, vamos ler novamente, olha só, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus. O que são as figuras das coisas nos céus? Santuário terreno. Então a figura das coisas dos céus, o santuário terreno do Antigo Testamento, deveria ser purificado por sacrifícios. Por quê? Porque foi um santuário feito por homens. Porque eram homens que entravam nesse santuário. Então os sacrifícios, eles tinham esse papel de purificar o santuário. Eu já expliquei que o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, ele entrava uma vez por ano numa ala reservada do santuário, chamada Santo dos Santos, para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Uma vez por ano, sempre. E no santo lugar todos os dias. O incenso queimava 24 horas. Não poderia parar de queimar incenso. Assim que era o culto no Antigo Testamento. Então era necessário ser purificado desses sacrifícios.
E o texto vai nos revelar uma coisa que é bem interessante. As próprias coisas celestiais também requerem sacrifícios. Isso é muito interessante, porque faz sentido pensar que o santuário terreno, a figura do santuário celestial, precisava ser purificado. Agora o texto está dizendo que o próprio santuário celestial também precisava ser purificado. E por quê? Vamos lembrar que o pecado teve origem onde? Na rebelião angélica, entre os anjos do Senhor. O diabo, Satanás, é um anjo que estava diante do Senhor no santuário celestial. E por isso que quando Jesus restaura todas as coisas, cria novos céus e nova terra. Você já pensou por que ele tem que criar novos céus e restaurar tudo com fogo? Porque o pecado também adentrou os céus. Então, não só o santuário terreno precisava ser purificado, mas o celestial. A pergunta é, um cordeiro, um bode, um boi, um novilho, ou rolinhas, pombinhas, poderia purificar as coisas celestiais? De forma alguma. Aliás, nem as terrestres, nem as coisas do santuário terreno. Na verdade, eram só símbolos, figuras daquele que viria para purificar tudo. É isso que o texto está dizendo. Olha só, continuando. Então, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas. Cristo, ele não entrou no santuário lá no templo de Salomão. Interessante, Cristo nunca entrou no Santo dos Santos. Por quê? Porque ele não é da tribo de Levi. Ele é judeu, da tribo de Judá. Ele não poderia entrar no Santo dos Santos. Ele nunca entrou no Santo dos Santos do santuário terrestre. Por quê? Porque ele entrou no mais importante de todos. Muito mais importante do que essa réplica, que foi destruída 70 depois de Cristo e não deve ser reerguida. Porque Cristo já acabou com esse santuário terrestre e fez um novo santuário. Então ele não entrou em santuários feitos por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. É só figura do verdadeiro santuário. Porém, no próprio céu, no santuário celestial, para comparecer agora por nós, diante de Deus, Cristo ressurreto. Ele adentrou o santuário celestial. Para quê? Para interceder por nós. E eu dou ênfase no agora. Porque é agora no período dos hebreus e é agora no nosso período. Porque ele está lá, à destra do Pai, intercedendo por nós. E essa é a razão da nossa esperança. E é por isso que nós podemos ser salvos. Porque nós temos um intercessor. E aqui eu quero destacar porque é exatamente essa função do sacerdote. O sacerdote, ele tinha um papel no Antigo Testamento de quê? Interceder pelo povo. No Antigo Testamento o povo não poderia se achegar diante de Deus diretamente. Ele precisaria da intermediação do sacerdote. Deus não aceitava isso. Tanto que Saul tentou lá oferecer sacrifício a Deus sem o sacerdote. O que aconteceu? Deus o rejeitou, porque ele fez coisa errada. Tinha que ter esperado o profeta Samuel, que também era sacerdote. Se você quer ver essa história, está lá no livro do profeta Samuel. Então o povo não tinha esse livre acesso a Deus. Tinha que ir até o sacerdote. No Novo Testamento isso muda. Por quê? Porque o sacerdote não é mais alguém da tribo de Levi. Um sacerdote terreno, mundano. No Novo Testamento, o nosso sacerdote, sumo sacerdote, é Cristo. Irmãos, eu não sou um sacerdote em detrimento da igreja. A verdade é que uma vez que Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo, todos nós somos sacerdotes. No Novo Testamento, nós cremos que toda a igreja é chamada a ser reino de sacerdotes. E você pode interceder. Agora observe, não sem intermediação. Como que você ora? Em nome de? Uau! Então você não ora no seu nome. Você não tem acesso a Deus por conta própria. Você precisa de um sacerdote. Você precisa de um intermediador.
Você precisa de um intercessor. Conseguem ver isso? Irmãos, eu já vi gente orando. Em meu nome eu oro. De filho para pai. Isso não existe. Sem Cristo não há salvação. Porque é Ele que é o nosso intercessor. E agora Ele intercede diante de Deus. Olha que texto lindo, meus irmãos. Olha que beleza, o finalzinho do versículo 24. Porém no próprio céu, para comparecer agora por nós. Ele comparece por nós diante de Deus. E é por isso que nós temos acesso, livre acesso a Deus. Amém? Olha esse texto de João. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. Por isso nós temos redenção, perdão. Aleluia. Em segundo lugar, meus irmãos, Ele se encarnou para aniquilar o pecado por sua morte. Agora o texto ele fica mais fácil de entender. Somente esse versículo 23, 24, que tem muitas coisas do Antigo Testamento. E agora então, no versículo 25, é dito que Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. O sumo sacerdote do Antigo Testamento oferecia muitas vezes os sacrifícios. No Santo dos Santos, todos os anos. No santo lugar, todos os dias. Muitas vezes os sacrifícios eram oferecidos. Agora Cristo não fez isso. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, com sangue de outro. Jesus não fez isso. Ao contrário, se fosse assim, ele precisaria ter morrido ou sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Não. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ou seja, ao chegar a consumação dos séculos, o período da primeira vinda de Jesus, é esse período que o autor está destacando, Ele se manifestou uma vez por todas, Ele se encarnou para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O que nós temos nesses dois versículos? Essas duas coisas. O sacerdócio de Cristo é superior ao do Antigo Testamento, pois Ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas. E segundo, isso se deu em sua primeira vinda, quando através do seu sacrifício, Ele aniquilou o poder do pecado na cruz. Claro, meus irmãos, nós precisamos entender esse texto à luz do que eu falei na introdução. Que Ele já pagou o preço do pecado, Ele já foi condenado em nosso lugar, Ele já despojou os principados e as potestades, Ele já cancelou o escrito de dívida, só que ainda não temos tudo isso em plenitude. É o famoso já e ainda não. Já temos a vitória em Cristo, mas ainda não, porque ainda estamos nesse mundo condenado pelo pecado. Mas quando Cristo retornar, tudo se resolverá. Então Ele já se encarnou para aniquilar o pecado por meio da sua morte, pelo sacrifício de si mesmo. Ele se deu. É diferente dos outros sacerdotes que davam sangue alheio. Cristo se deu em nosso lugar. Ele morreu. Ele foi condenado em nosso lugar. Aí está a substituição. Sempre temos falado que na essência da cruz há a substituição. Em vez de nós sermos condenados pelo pecado, Ele foi. É como se estivéssemos diante de um tribunal, de um juiz, e culpados por causa dos erros. Então, o nosso advogado, Jesus Cristo, chegasse para esse juiz e falasse: olha, eu sei que ele é culpado, mas eu vou ser condenado no lugar dele e deixo ele livre. Claro que na justiça brasileira não há essa possibilidade, mas na justiça divina há sim. E é exatamente isso que Cristo fez. Ele foi condenado em nosso lugar. Onde está isso? Olha esse texto de Colossenses 2, 13 a 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando
cancelando, aniquilando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Em terceiro lugar, para salvar os que esperam nele, ele voltará mais uma vez para o juízo e a restauração. Ou juízo ou restauração. Ele voltará para o juízo e para a restauração. Onde está isso? Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Olha, meus irmãos, esse texto. Ele diz que assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, Cristo morreu uma só vez para tirar o pecado de muitos. Essa é a lógica do texto. Então, o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas. Esse é um bom texto para você trazer para aquele seu amigo, para aquele seu vizinho, para aquele seu conhecido que crê em reencarnação. A Bíblia diz que não existe. Ao homem está ordenado a morrer uma, e depois disso o quê? O juízo. Cristo também morreu uma só vez. E uma vez por todas, porque o seu sacrifício foi perfeito. Então ele não está sendo morto todo o tempo. Não. Ele morreu uma só vez. E esse sacrifício foi o suficiente, porque ele é Deus. Agora o ponto é que esse texto me mostra duas coisas. Me mostra que, primeiro, ele retornará para o juízo. E segundo, ele retornará para a salvação daqueles que nele esperam. Por quê? Olha só o que o texto diz. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois vem o quê? Quando que será o juízo? Na volta de Cristo. Jesus voltará. E o dia da sua vinda é o dia do grande julgamento. Mateus 24, Jesus fala do seu retorno. Diz que o seu retorno será como um relâmpago. Ele vai vir do Oriente ao Ocidente. Serão tocadas trombetas, nós ouviremos, todo olho verá. E Mateus 25 nos é dito que haverá um grande julgamento. No mesmo texto, na continuação, onde ele colocará suas ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E então ele fará separação entre aqueles que são dele e aqueles que serão castigados eternamente. Meus irmãos, só existe dois destinos finais. Um deles é o juízo, o grande julgamento, onde aqueles que não têm Cristo serão condenados por causa do seu pecado. E o outro é a salvação eterna, é a vida eterna. Então Jesus retornará. O texto deixa claro que ele ressuscitou, porque ele ressuscitou para comparecer diante de Deus nos céus. Ele ressuscitou e por isso ele retornará. E ele vai retornar mais uma vez, não agora para se oferecer novamente pelos pecados. É isso que o texto está querendo dizer, não para tirar os pecados. Algumas versões trazem, ele retornará sem pecado. Não que ele era pecador, mas a ideia é que agora ele não vai retornar para morrer pelo pecado. Isso ele já fez. Ele já aniquilou o pecado na sua morte na cruz. Agora ele vai retornar para julgar e para salvar. Salvação aqui é restauração, é consumação. Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai consumar a obra que ele já iniciou na cruz. Maranata, vem Senhor Jesus. Concluindo, meus irmãos, temos esperança de salvação eterna. Por quê? Olha só as ênfases que nós aprendemos hoje. Primeiro, porque ele intercede por nós no céu. Quando você peca e você confessa os seus pecados a Deus, fala, Senhor, me perdoe por tal e tal pecado. Você nomina o pecado, arrependido. Você pode crer no perdão. Por quê? Porque Cristo intercede por você no céu. Ele está intercedendo por ti. E quando você ora pedindo perdão, ele intermedia
E Deus te perdoa só porque Ele está intermediando. Olha, perdoe o Danilo, porque ele é meu. Porque ele espera em mim. E porque ele se aproxima do Senhor em meu nome. Entenderam? Ele se sacrificou por nós na terra, e por isso nós temos esperança. Olha só as ênfases: no céu, na terra e também no fim. Ele voltará para julgar e restaurar todas as coisas. E por isso nós temos esperança de vida eterna. Por quê? A terra não vai continuar desse jeito, meus irmãos. A terra não continuará cheia de maldade, cheia de sofrimento, cheia de dor. Ele retornará. Olha só o que Pedro fala. Uma vez que tudo será assim desfeito, quando Jesus voltar, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, nós que somos dele, nós que esperamos nele, segundo a promessa de Deus, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança, novos céus e nova terra. Hoje, no praticar, eu quero levantar algumas questões e vou finalizar com o texto bíblico. Pergunta: em que você tem colocado a sua esperança? Para salvar aqueles que esperam nele. Em que você tem colocado a sua esperança? Você pode colocar a sua esperança em você mesmo, na sua capacidade de ser bom. Você pode tentar colocar a sua esperança na sua poupança, no seu dinheiro, nos seus diplomas. Onde você tem colocado a sua esperança? Qual tipo de salvação você tem buscado? Cristo oferece a salvação eterna, não uma salvação terrena. O que Cristo reservou para nós está guardado nos céus. Às vezes você está querendo conquistar essa terra. É isso que a teologia da prosperidade oferece. Prosperidade na terra. Você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ser melhor do que todos aqui. Não é bem isso que Jesus oferece. Você anseia pelo retorno de Cristo? Se hoje tocar as trombetas, você se alegrará ou você falar: não, toca não, eu tenho que terminar aquela série na Netflix. Toca não, porque aquela viagem que está marcada, topíssima, que eu vou fazer para a praia. Você tem ansiado o retorno de Cristo? Você encontra paz e descanso no fato que Ele intercede por ti? Ou você se sente frustrado pelo pecado? Você se sente culpado e não consegue sentir o perdão de Deus? O fato que Ele intercede por nós deve nos libertar da frustração, da autopiedade, da vitimização. Você já foi liberto do pecado? Ou está em escravidão ainda? Ele aniquilou o pecado. Há algum pecado que necessitas ainda de redenção? Ele aniquilou o pecado. Posso não pecar. Um dia não poderei mais pecar, mas posso não pecar. Busque Cristo. Ele intercede por ti. Ore a Ele. Peça para Ele tirar o pecado. Eu já falei várias vezes aos irmãos. Faz sentido você ser liberto de uma prisão e você continuar nela preso? As portas estão escancaradas, abertas. Faz sentido você ficar dentro da prisão ainda? Aprisionado? Escravizado? Os irmãos, para a liberdade o Senhor nos chamou. Paremos de pecar. Não somos mais escravos do pecado. E essa é a verdadeira liberdade.
juízo ou salvação? Você tem certeza de qual será o seu fim? É possível ter a certeza? Sim. Romanos 8 diz que o Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. João 5, 1 João 5, o apóstolo João nos diz que essas coisas foram escritas para que nós tenhamos certeza da salvação. É possível ter certeza que o que te espera é salvação. Do contrário, juízo. Quero finalizar com esse texto e nós vamos cantar depois uma música. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Cristo ressuscitou. A pergunta é: você já foi ressuscitado com Cristo? Antes de ser ressuscitado com Cristo, você precisa morrer. Morrer para você mesmo, morrer para o seu eu, morrer para o seu ego, morrer para as suas próprias vontades, morrer para os seus desejos idólatras. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, no santuário celestial, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Riqueza, prosperidade ou qualquer coisa que você pode desfrutar nessa terra, qualquer conquista que você possa ter nessa terra, não se compara àquilo que Jesus já conquistou por ti na cruz. Por que você anda ansioso então por as coisas da terra? Não consegue dormir porque quer ser rico, porque quer ser próspero, porque quer ser autorrealizado. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é fútil, tudo é inútil. Olhe para além do sol. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram. Antes de ser ressuscitados, nós precisamos morrer. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Jesus voltará. Ele voltará mais uma vez, só mais uma vez. Para aqueles que não esperam nele, será terrível juízo. Mas para nós que esperamos nele, nós receberemos glória. Ele voltará para salvar os que esperam nele. Quando Cristo se manifestar, então vocês serão manifestados com ele em glória. Curva sua cabeça e ore.